Bom dia, pessoal. Pessoal, primeiramente eu tenho um convite a fazer. No dia 3 de fevereiro, na primeira semana de fevereiro, para quem não conhece e gosta da doutrina, vai dar início às aulas aqui no centro. Não tem custo e acho que é 1 hora só de aula, é rapidinho e para matar toda a curiosidade do pessoal, tá? Vamos fazer a prece inicial então? Gostaria agora de convidar a Mariana, nossa palestrante do dia. Alô? Alô? Dá para ouvir? Tá. Bom dia a todos. Hoje vamos conversar a respeito de uma das leis divinas, que está no livro dos Espíritos, que é sobre a lei de adoração. Mas para a gente poder entender um pouquinho a lei de adoração, eu vou poder estar contando um pouquinho de história para vocês, e vou contar um pouquinho a história do homem primitivo, um pouquinho da história do povo hebreu, e as 3 revelações, o que são as leis, a lei natural, quais são as leis divinas, para propriamente poder estar chegando o que significa a lei de adoração e uma mensagem de Jesus, tá? Bom, quando a gente fala do homem primitivo, quando o ser humano ele começa a entender quem ele é realmente, quando ele deixa de ser aquele ser mais instintivo e começa a pensar um pouco mais em si mesmo e na sua vida em comunidade, ele começa a entender que tem alguém que o criou. Então, todas as civilizações antigas que nós temos na história, eles sempre tiveram seus rituais, tiveram seus deuses e tiveram sempre os seus rituais. Aqui nessa figura, como mostra, são alguns deuses indígenas brasileiros, Tupã, Jaci, como muitos devem já ter ouvido falar. E há uma necessidade deles entenderem como funciona. Por quê? Como eles eram, a maioria deles, eles viviam exclusivamente da matéria, como eles simplesmente necessitavam daquele meio que vivesse. E quando eles faziam sua agricultura, quando eles plantavam, e infelizmente acontecesse alguma seca, alguma chuva que estragasse a sua colheita, o que acontecia?
E como que eles raciocinavam? Alguma coisa eu fiz de ruim. Então Deus, da chuva, me castigou. Assim como quando as colheitas eram bem-vindas, quando eles conseguiam colher, como que eles raciocinavam? Alguma coisa a gente fez de bom. Então, os deuses da natureza, a caça foi boa, então eles agradeciam. E muitas vezes eles agradeciam por meio de oferenda desses recursos ou por meio de sacrifícios. Normalmente, a espiritualidade sempre enviava alguém que pudesse guiar esse povo a essa civilização, não importa qual seja. Oi? Ah, é que ela está pulando sozinha. Ah, tá. Obrigada. Então aqui são alguns exemplos: Sol, a Lua, a chuva e a flora. Isso faz com que eles se tornassem, tanto as civilizações antigas do mundo inteiro, né? Se nós pegarmos a história da humanidade, nós temos a civilização nórdica, os povos orientais, os índios americanos na era pré-colombiana, além dos egípcios, os gregos, os romanos. A maioria deles eram politeístas, porque eles acreditavam em uma vida após a morte. E dentro de cada civilização, como havia dito, havia sempre uma pessoa eleita, porque muitas vezes ela era dotada de alguma mediunidade, e a espiritualidade, não por acaso, para que conduzisse esse povo também no meio espiritual. E esse é um processo que tem se levado há anos. Dentro dos povos das civilizações antigas que nós estudamos, eu vou dar uma ressalta só um pouquinho no povo hebreu. Por quê? É através do povo hebreu que se torna com o tempo o povo judeu, onde nasce o nosso mestre Jesus. E com o tempo a gente vem a dar conhecimento a essa doutrina que nós conhecemos, a doutrina espírita. Quando a gente fala do povo hebreu, eu quero deixar bem claro, quando eu digo no início, é bem no tempo primitivo. Tirando a ideia de Adão e Eva, que consta na Bíblia, e dando um ponto de vista de uma historiadora, dos historiadores, o início, o povo hebreu ele era politeísta. Com o passar do tempo, eles eram pastores nômades. Por quê? Qual que é a relação? Por serem vários povos nômades, entrando em contato com vários tipos de povos, o que acontece? Há uma mistura de culturas. Não é o que acontece aqui no Brasil. Nós somos brasileiros, mas nós temos uma mistura de culturas devido à nossa a imigração italiana, japonesa, e nós temos uma cultura muito rica aqui no Brasil. É a mesma coisa. O que aconteceu com o povo hebreu. Eles eram pastores nômades, ou seja, necessitavam daquelas ovelhas e eles buscavam os melhores pastos para que pudesse ter a sua criação de ovelhas. Eles não tinham uma cidade fixa nesse início. No entanto, a espiritualidade, como sempre trabalhou líderes ali dentro do povo hebreu para que pudesse ser conduzido a uma ideia de um Deus único. Um grande divisor de águas foi Abraão, que a partir dele e seus descendentes começaram a se trabalhar a ideia de um Deus único, que é esse Deus que nós conhecemos hoje. Tá? Quando a gente fala de Abraão, um dos seus descendentes foi José. Eu acho que todo mundo deve conhecer a história de José, que ele foi vendido pelos irmãos, ficou amigo do rei do Egito, e lá ele pôde instalar sua família e o seu povo no Egito. Dentro do Egito, eles permaneceram por longos anos, até que esse povo hebreu acabou se tornando da população egípcia. Quando há esse meio fator histórico, é aí que nasce Moisés. Para quê? Para a retirada do povo hebreu
do Egito e para que ele pudesse montar a nação dele. Então aí nós temos um outro grande divisor de águas. Por quê? Porque através de Moisés, e na maturidade, com o passar do tempo também a evolução moral da população, certo? Ele firma a existência de um único Deus. Lembra que eu falei para vocês que eles conviveram também muito tempo com os egípcios? Então, algumas culturas, por conta da miscigenação, né, entre o convívio de culturas diferentes, um acaba sempre adotando a cultura do outro, certo? E através de Moisés, quando ele faz a retirada do povo do Egito, ele consegue escrever as leis judaicas. E ali, quando ele vai até o Monte Sinai, nós temos a primeira revelação dos mandamentos da lei de Deus. São os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar dia de sábado, tá? A versão original, honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar coisas alheias. Esses são os 10 mandamentos. No entanto, ele acaba também escrevendo outros tipos de mandamentos em nome de Deus. Por quê? Por conta das condições morais da população da época, era necessário leis rígidas para que se pudesse ter uma organização social. E a partir de Moisés, houve então a conquista pela terra da Palestina. Eles se fixam na região da Palestina. E eles começam a desenvolver o quê? O comércio e a agricultura. Então, deixam de ser um povo nômade e se formam uma nação com uma cidade, uma região, com cidades, regiões, capitais. E ali eles conseguem desenvolver o comércio e a agricultura. Nesse momento em que aí eles deixam de ser aquele povo hebreu, e hoje eles são judeus, a partir do momento das orientações de Moisés, aí eles tornam então um povo judeu. É nesse momento em que a humanidade, vamos dizer assim, esse povo estava em condições morais para estar recebendo quem? O nosso Mestre Jesus. Ele nasce exatamente nesse meio. Tá? E o que ele vem? Jesus vem nos passar em suas mensagens. Ele veio simplesmente resumir as leis de Moisés. Ele não veio destruir a lei como consta, né? Como pensavam, né? Os antigos sacerdotes da época, né? Ele simplesmente resumiu suas leis em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro e segundo mandamento. Ao próximo como a ti mesmo já são os mandamentos restantes. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec monta o Evangelho, ele começa exatamente lá no capítulo 1 com esse trecho de Mateus, falando que ele não veio destruir a lei. Não pensei que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Ou seja, o que aconteceu? Com o passar do tempo, a essência dos mandamentos de Deus foram deixados, foram deturpados aos interesses de quem? Dos líderes religiosos da época. Porque em verdade vos digo, céus e terra passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto, ou seja, até que toda a lei de Deus seja cumprida. Mas não é só com relação aos sacerdotes, e sim com cada um de nós. Até que todos nós não quitemos as nossas dívidas, vamos dizer, contra o mal que nós cometemos, a gente vai estar arcando com as consequências. É exatamente isso que Jesus quis passar para nós. E nós temos aqui a segunda revelação divina, porque até antes disso, o que acontecia? Qual que era a visão que se tinha de Deus? Um Deus punitivo, um Deus vingativo, um Deus que mandava matar, que mandava guerrear. E Jesus não, veio totalmente ensinar o oposto, que Deus não é esse ser punitivo, é um ser mais sublime. Ele é amor.
Ele é infinitamente bom, misericordioso. Então aqui ele consegue falar muito de perdão e amor ao próximo. Ou seja, ele retira aquele conceito da lei de talião, que é olho por olho, dente por dente, e se fala em perdão. E todos os momentos que ele pôde ter para demonstrar perdão ao próximo, ele fez a sua demonstração. Um exemplo que nós podemos citar agora é quando um soldado romano lhe bate a face. O que acontece? O que ele fez? Qual foi a sua resposta a isso? Simplesmente ele faz a pergunta: por que me bate? Que mal eu te fiz? O soldado romano, exatamente por sem reação, ele sai e se retira. E aí ele passa os seus ensinamentos aos seus discípulos, dizendo, porque eles perguntam, né? Mas, mestre, o senhor não revidou? Não. Quando alguém lhe bater a face direita, dê a face esquerda. Mas não é nesse sentido literal que muita gente entende, que quando se bate a face direita, você pega, vai lá e se humilha, né? Não, não é nesse sentido verdadeiro. Ele simplesmente quer dizer, no fundo de suas palavras, que o mal não deve se pagar com o mal, não se deve retribuir com o mal. E sim o mal se paga com o bem, se retribui com o bem. É assim que a gente rompe aquele ciclo vicioso de vingança em vingança e vai, você me provocou e você me... Sabe, a gente rompe esse ciclo. Não, vamos ser nós aqueles que vai romper esse ciclo. E seus ensinamentos estão até os dias de hoje. No entanto, o cristianismo ganhou a sua força, principalmente no Oriente Médio e na Europa. Só que com o passar do tempo, também os seus ensinamentos foram deturpados. Aí, a espiritualidade prepara Allan Kardec para que viesse trazer uma terceira revelação, que é a nossa terceira revelação, que é o nosso Consolador prometido por Cristo. Mas, só que antes de que ele passasse toda a codificação de como funciona o plano espiritual, que também foi uma mensagem, foi uma das funções dele, antes de mais nada, ele simplesmente, é o que a doutrina espírita que nós devemos sempre ressaltar, antes de mais nada, nós sempre buscamos o quê? A origem dos ensinamentos de Cristo. É buscar a origem, é buscar a Cristo, que ele não pediu para construir a igreja, não pediu para que se criasse fórmulas, e simplesmente amar ao próximo. Só simplesmente isso. Essa é a função da doutrina. Então, quando muitas vezes somos criticados, mas vocês só leem, gostam só leem Kardec, não é. Aí cabe a gente explicar, não. Se você ler Kardec, você verá que lá está todos os ensinamentos de Cristo. Então, nós não somos seguidores de Kardec, somos seguidores de Cristo. Kardec foi a pessoa que teve o trabalho de trazer essa codificação. E, logicamente, né, trazer também esclarecer como é que funciona o mundo espiritual. Dentre esses ensinamentos que a espiritualidade nos passa, através do Livro dos Espíritos, o livro terceiro fala exatamente sobre as leis divinas. Então, quais são elas? Nessas questões 614 e 18, em resumo, tá? O que a espiritualidade nos fala? Que elas regem o mundo e nela se encontra a verdadeira felicidade do homem. Por quê? Porque se nós seguirmos exatamente como a espiritualidade nos passa, que vai ensinar a gente perdoar o próximo, a prática da caridade, fazer o bem, ser indulgente e tal, nós vamos atingir a verdadeira felicidade. É difícil pôr em prática. Mas é exatamente essa mensagem que a espiritualidade dá. E a espiritualidade nos traz um consolo. Que se caso a gente caia no erro, a gente tem a oportunidade de vir e reparar o nosso erro. Que aí é onde se esclarece muito mais quando se fala da reencarnação. As leis divinas, as leis de Deus, elas regem tanto o mundo material quanto o moral. Então não há milagre de Jesus que tenha feito que fosse contraditório às leis de Deus. E por quê? Porque as leis de Deus é imutável. Deus é perfeito. Ele jamais criaria leis
como as leis humanas, com brecha, com vírgula, lei que pega, lei que não pega, porque só aqui no Brasil, né, que acontece isso, né? É lei. Não tem essa de pega ou não pega, é lei. Para Deus não tem essa. As leis humanas são imperfeitas, mas as leis de Deus não tem erro. E ela rege não só o planeta Terra, mas todos os mundos, conforme a natureza de cada mundo, ela é proporcional a cada grau de adiantamento dos seres que habitam, ou seja, não tem diferença. Acontece que se nós pegarmos, por exemplo, mundo felizes, não existe o mal. Então não há necessidade de se estudar o mal, porque não existe. Entenderam? É a mesma coisa quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem, um estudo que fala, por exemplo, sobre o duelo. Hoje nós não temos duelo, então para nós é indiferente. Só que existiu aquele duelo que todo mundo conhece, de 10 passos, vira e atira, aquele por conta de honra. Hoje, felizmente, a humanidade melhorou, progrediu moralmente para não haver mais a preocupação, por exemplo, com duelo. Então não se dá tamanha importância. Só uma ressalva com relação ao duelo, a gente não se duela fisicamente, mas muitas vezes nos duelamos moralmente com competição, muitas vezes de bens materiais. Então é ainda uma lição que a gente tem que sentar e refletir. É só isso. Tá? E quais são as leis divinas? Bom, Jesus resumiu as leis de Moisés em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. No entanto, a espiritualidade, ela subdividiu em 10 leis. Para quê? Para que a gente não houvesse... Porque como a espiritualidade conhece muito a cabeça de nós aqui, seres humanos, ele sabe que dá muita margem de interpretação e muitas vezes cada um ao seu próprio interesse. Então a espiritualidade fez certinho, porque nós ainda temos a necessidade de explicar tintim por tintim como funcionam essas 10 leis. É exatamente por isso que foram subdivididas. Tá? Aqui é uma frase de Kardec. Que são essas 10 leis. E hoje eu vou falar sobre a lei de adoração. O objetivo da lei de adoração é simplesmente elevar os pensamentos a Ele. Só isso. É muito simples. Basta apenas elevar o pensamento a Deus. Deus é simples, não precisa de nada a mais que isso. Por quê? Nós respeitamos o nosso Criador, temos consciência das nossas fraquezas. Nós somos fracos perante ao Criador. E aqui a espiritualidade deixa bem claro que nunca houve sequer um povo ateu. Ou seja, então desde a antiguidade, antigamente, nunca houve sequer sempre houve uma intuição dentro do homem que havia alguém, um Criador, a ser adorado. E ele foi apresentado pela humanidade de diferentes formas, nomes, não importa. Sempre foi adorado a Deus. Com relação a práticas exteriores, a espiritualidade deixa bem claro que não há necessidade. Não importa se eu estou fazendo a minha oração de pé, sentado, ajoelhado, deitado, não importa. É a intenção das nossas orações que Deus olha, nos avalia. Se entendermos simplesmente esse ponto, não há necessidade mais nenhuma de nenhuma prática. Mas, no entanto, o ser humano ainda precisa, porque nós ainda somos regidos por um mundo materialista. Então nós ainda precisamos sentar, nós precisamos ter uma música para auxiliar a concentração. Mas isso não significa que tenha necessidade. Quem vem à casa espírita, pelo menos pela primeira vez, vai perceber o seguinte, que não há rituais, não há cânticos, não há simbologia. A doutrina espírita, ela busca exatamente resgatar a essência que Cristo nos ensinou. Muitas vezes a gente vê, também no caso aqui temos um quadro do Dr. Bezerra. Para quê? Para a gente saber quem foi o Dr. Bezerra, para ter um interesse, saber quem foi essa pessoa, mas não que seja algo
sagrado, como muitas outras religiões veem alguns ídolos e como algo sagrado. E sim apenas por uma questão de respeito. Uma foto de Chico, para a gente saber quem foi Chico, até mesmo uma foto de Jesus, para a gente conseguir mentalizar. É só isso. Mas não há rituais, não há simbologia, não há nada disso. A utilidade da adoração externa, ela é válida quando se procura dar um bom exemplo. Por exemplo, quando a gente ouve, por exemplo, o Pai Nosso agora no começo, todo mundo fecha os olhos, espalma as mãos, é simplesmente para que a gente possa ter uma conexão. E para quem não conhece, consiga se conectar com a espiritualidade maior. É só isso. Então é para essa função de uma prática exterior. E nós temos diversos tipos de práticas exteriores. Mas para Deus o modo que ela é feita é totalmente indiferente. Aqui são só algumas figuras de diversas religiões que procurei ser mais eclética possível de práticas exteriores, para a gente poder ter uma ideia. Tá? Então elas são adotadas ao longo no mundo. Só que aí tem uma mensagem aqui, ó. É um ato de caridade respeitar a prática exterior de outros. Não é porque eles adotam práticas diferentes do que a gente pratica, não significa que nós devemos desrespeitar. Tem uma certa diferença muito grande entre discordar e desrespeitar. É muito grande a diferença. Discordar é simplesmente não concordo, não vou, não frequento e vou num lugar onde eu concordo. Desrespeitar é desdenhar, humilhar, ser irônico, tirar sarro. Isso é desrespeitar. Porque é uma falta de respeito, é uma falta de caridade. Só isso. E quando a gente se reúne em um centro, em um ambiente religioso, não importa qual ele seja, nós temos uma comunhão de pensamentos, várias pessoas se ligando, e com isso nós nos fortalecemos, e a conexão com os bons espíritos, ela é muito mais fácil. Muitas vezes sozinho a gente não consegue, a gente consegue em grupo. O ser humano é um ser social. Aqui a gente tem uma ressalva. A boa espiritualidade, ela não é exclusiva de uma casa espírita. Ela está em todas as igrejas. Jesus deixa muito bem claro quando ele dá aquele recadinho. Onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei lá. Estarei lá com quem? Com a minha equipe. Com a minha equipe. Minha equipe está lá, está auxiliando, está ajudando. Então não importa. A vida contemplativa, que também é um item que é falado aqui no Livro dos Espíritos, o que é? É simplesmente a pessoa se isolar do meio social e ficar só em uma base de oração. Não aos olhos de Deus, se a gente for parar para pensar, o ser humano, como uma das leis lá que eu tinha mostrado, existe a lei de sociedade. A gente só ama o próximo quando a gente convive com ele, com suas qualidades e com seus defeitos. Só assim a gente tem condições de amar o próximo. Quando a gente se isola, a gente não sabe se estamos fazendo mal ou bem. A gente não sabe se realmente nós amamos o próximo, porque nós não convivemos. Então, aos olhos de Deus, essa vida contemplativa, ela é nula. Porque se você não está fazendo o mal, mas você não está fazendo o bem, então uma ação anula a outra. A prece é o que nós fazemos para nós entrarmos em conexão com a espiritualidade maior. Ela tem 3 funções. A espiritualidade nos subdivide em louvar, pedir e agradecer. O Pai Nosso, ele é completo. Ele louva, ele pede, ele agradece. Sempre que a gente faz a prece, nós entramos em conexão. Só que aí a espiritualidade deixa muito bem claro que quando Kardec faz a pergunta, as preces perdoam os nossos pecados? A espiritualidade é bem enfática, fala não. Nós arcamos com a nossa consciência, com isso nós temos que correr atrás para reparar o mal que nós fazemos. No entanto, quando se reza, nós estamos perto de você.
Nós estamos perto da pessoa e nós podemos encorajá-la, nós podemos guiá-la. Então, a pessoa que está em prece, ela tem um contato maior. Agora, importa se é uma prece pronta, se é ó Pai, eu estou aqui, não importa. Como sempre, é enfático essa lição em dizer, é a intenção que Deus nos olha, é a intenção que é essencial. Tá? Então, com a prece, nós temos amigos espirituais para auxiliar o caminho. Quando oramos por uma outra pessoa, ela consegue, mesmo estando desencarnada, ela consegue sentir o benefício. Não é que a prece vai tirá-la da situação, mas ela consegue sentir o benefício. Eu estou sendo lembrado. E muitas vezes, nesse pequeno ponto, ela também consegue entrar em conexão com algum amigo espiritual que pode retirar daquela situação. Então, é simplesmente a conexão. É o que envolve, é o que a prece faz com que a gente seja envolvido com a equipe espiritual dos nossos amigos espirituais. E eles deixam um recadinho também para a gente não ser contraditório ao comportamento. Que não adianta nada rezar, e dali 5 minutos tomarmos atitudes totalmente contrárias de uma pessoa que estava em prece. Xingar, ofender, etc. Tá? Então, eles pedem para que a gente tome muito cuidado. Politeísmo, né? Kardec faz a pergunta sobre o politeísmo, mas como havia dito lá atrás, né? Como as civilizações antigas não tinham ideia desse Deus imaterial, né? Desse Deus único, sublime, então houve crença em vários deuses. Para Deus isso foi indiferente, porque ele entendia também a necessidade do homem na época. Hoje são poucas religiões que são politeístas no mundo. A tendência foi o que aconteceu? A tendência foi desaparecendo. Existem algumas tribos africanas, os hindus ainda não acreditam, mas é muito pouco, se a gente for pegar a proporção do planeta. Então, a partir do momento que o homem vai evoluindo, essa tendência do politeísmo foi diminuindo. Tá? Diminuiu. Kardec também faz a pergunta sobre sacrifícios humanos e quantos de animais. E é nesse ponto aqui, que muita gente pega e fala, mas meu Deus, não está escrito nas leis de Deus não matar? Sim, mas se nós pegarmos uma época em que o homem não tinha ideia dessas leis de Deus, e quando eles faziam um sacrifício, que eles realmente tinham a intenção realmente de agradar a Deus e não fazer a maldade ao próximo, Deus levava em consideração. Mas devido ao estado de ignorância do homem da época. Porque para Deus, tanto sacrifício de humano quanto de animal era indiferente. O importante é que ele via que naquele ato a intenção era apenas adorá-lo. Era só isso que ele enxergava. A real intenção de quem fazia a prática desses tipos de sacrifício. Tanto que hoje já não se faz mais sacrifício. A humanidade, felizmente, evoluiu. Raro uma exceção ou outra. Era uma forma material de mostrar adoração a Deus ou aos deuses. Por que a Deus? Os judeus também faziam seus holocaustos. Então, a Deus ou aos deuses. E eles, como eles não haviam compreensão da bondade divina, e Deus olha realmente as intenções. Então, aqui são alguns exemplos. Essa pintura aqui é Abraão fazendo o sacrifício do seu filho Isaac. Por que ele foi uma figura emblemática aqui? Foi um crucial. Porque a partir desse momento, antigamente os hebreus também faziam sacrifícios humanos. A partir desse momento não se fez mais. Então Abraão foi um grande líder. Foi um grande líder para o povo hebreu. Foi a partir daí que foi se preparou-se o povo hebreu para receber a ideia de Deus únicos mandamentos das leis de Deus. E quando se passa de Abraão até Moisés, se passa longos e longos e longos anos. É questão de mil e poucos anos. Tá? Infelizmente, ainda nos deparamos com situações como essa. Ainda há quem faz holocaustos de animais para agradar, mas não a Deus, a outras entidades aí. Infelizmente, ainda se existe. Mas são poucos e, felizmente, a humanidade está progredindo e se está vendo que não há necessidade disso. As religiões cristãs já não fazem mais isso. Tá? Bom,
conforme o homem foi progredindo moralmente, esses atos foram se extinguindo. Então agora aqui, como é que nós fazemos os nossos sacrifícios? Através da oferta, doações, a prática da caridade. É sacrificar um pouquinho do nosso tempo em benefício de outro. E esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Por quê? Porque nós estamos colocando em prática os seus ensinamentos. É praticando a caridade. E Jesus deixa bem claro que quando deixa uma mensagem, quando ele fala que o sacrifício mais agradável a Deus, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala lá que quando nós tivermos que deixar uma oferta ao altar e nós tivermos desavença com o nosso irmão, qual que é o que nós devemos fazer? Deixa a oferta à porta do templo, da igreja, do recinto, vai lá, concilia-te com teu irmão e volta e faça o teu sacrifício. Porque qual que é o sacrifício mais agradável? É vencer o próprio orgulho, o próprio egoísmo. Esse é um sacrifício de verdade. O meio material em si não tem o valor. Aí, e muitas vezes fazemos a prática da caridade ou por via de doações, tanto materiais quanto morais, e Jesus nos deixa a mensagem bem clara com relação a esse tipo, para que a gente não se exalte fazendo a caridade, para que a gente não alimente a nossa vaidade. Guardai-vos para não as vossas boas obras diante dos homens, a fim de serem vistos. Gente, eu vou dar uma resumida por conta do PowerPoint, tá? Então, o que ele está querendo dizer? Quando ele fala que a vossa mão direita não saiba que a vossa mão esquerda faz, é exatamente isso. É não exaltar a caridade, simplesmente faça em silêncio, porque quando a gente exalta e nós recebemos o aplauso, nós já recebemos o que nós queríamos. Aos olhos de Deus isso não tem valor. Tá? É só essa mensagem. E hoje em dia, como é que são os meios de fazer a prática da caridade? É simplesmente convivendo em paz, no meio social, no meio de família, procurar ter paciência, procurar fazer o bem. E assim, tanto fazendo o bem, quanto tendo os nossos momentos de prece, de elevação ao plano superior, maior elevação, elevar os nossos pensamentos a Deus, é o que a gente, é a mensagem que Deus gostaria muito que a gente fizesse. Tá? E aqui é só uma frase final, para finalizar, é que Deus é simples. A espiritualidade ensina essa simplicidade, mas ainda nós seres humanos complicamos um pouquinho. Então, é essa mensagem que eu queria deixar. Obrigada e tenha um bom dia.